A gente tava com medo, né? Medo, que medo? Medo de ser pai e mãe, que a gente nunca tinha sido pai e mãe, né? De 4 crianças. E aí eu falei pra ela, eu tô com medo que eu não vou dar conta. E aí quando ele mandou a foto, e eu vi a foto dos meninos, aquela foto sofrida, olhando pra baixo, sabe? Juntinhos ali. Eu comecei a chorar. Gente, mais um podcast Caminhos da Adoção. Já quero te pedir, vou fazer que nem a Vitória faz. A Vitória faz assim pra mim, por favor, mamãe, por favor. Então, por favor, curte, comenta, compartilha, ajuda a levar mais longe a história de cada um que passa por aqui. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Hoje eu tô muito feliz de ter essa pessoa aqui incrível. Uma mulher, eu já falo porque ela é uma mulher assim admirável, porque, gente, admirável, corajosa, linda, assim, simpática, mas corajosa por quê? Gente, ela adotou 4, já assim, crescidos, assim, adoção tardia, então é uma mulher corajosa, eu posso dizer. Pastora de jovens, juntamente com seu esposo, né, Ademori Porto, na sede nacional da Igreja Paz e Vida. Trabalha na Rádio Feliz FM. Mãe da Giovana, hoje com 19 anos, chegou, olha, presta atenção, chegou com 11. Alan Luca, 16 anos, chegou com 9. Vai pensando aí, vai começando a imaginar. Marcos Gabriel, 14, chegou com 7. E a Ana Beatriz, a princesa menorzinha, né? Não que a Giovana não seja uma princesa, mas eu falo porque é a menorzinha, que hoje com 10, mas chegou com 3 anos. Dani, seja muito bem-vinda, viu? Eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Eu sei que você não podia gerar, né? Eu tinha uma dificuldade chamada de ovário policístico. Não me impediria de gerar, mas me dificultaria. A questão que a nossa questão era que não era só comigo. Meu esposo também tem uma questão que é a baixa motilidade e baixa produção de espermatozoides. Então, juntando as duas, eu fiz vários tratamentos, passei por diversos médicos. Já estando aqui em São Paulo, eu achei um médico no Rio de Janeiro, que eu tinha umas amigas lá, que elas fizeram um tratamento com ele, conseguiram engravidar. Eu fui pro Rio, estando aqui. Fui, acho que umas 2 ou 3 vezes lá para poder fazer o tratamento. E nesse último tratamento que eu fiz com ele, ele falou, olha, realmente com você e com seu esposo, vai ter que ser só a FIV. E eu já tinha feito uma inseminação artificial. Eu não sei se você já fez. Eu cheguei a fazer. Mas mexe muito com os hormônios da gente. E quando você termina e vê que não aconteceu, você tem todos os indícios que vai acontecer. Você, no meu caso, eu era muito mais nova, não estava mais próxima da idade quando eu adotei, que foi com 39 anos, então eu estava mais nova, acho que por 34, 35 anos, daria, vamos dizer assim, né? Sim. O prognóstico era bom, né? Porém, não aconteceu. Eu fiz o curso de adoção, se eu não me engano, foi 2008 ou 2009. É uma coisa de louco, né? Eles desestimulam a gente, né? Vamos dizer assim, se você for entrar na fila da adoção e vai lá fazer o curso de adoção, desculpa, mas eu vou fazer uma crítica ao sistema judiciário. Eu sei que eles têm que explicar tudo o que acontece com as crianças, mas também eles não podem desencorajar. Porque por conta disso, a gente deixou ali o projeto meio que engavetado. Eu sei que é o trabalho deles, eles precisam fazer isso, porque é algo muito sério, né? A gente não tá falando de adoção à brasileira, que acontece ainda em alguns lugares, né? Tá falando de adoção dentro do Sistema Nacional de Adoção, né? Passando pelo fórum, como nós duas passamos, pelas entrevistas, né? Pelo curso e tudo mais. Que eu acho que eles precisavam amadurecer também, porque tá lidando com um ser humano, né? Um ser humano de um lado, que são as crianças, que estão vindo fragilizadas de uma realidade que elas passaram, e de outro lado um casal que não tá ali, né? Eu tô vindo aqui hoje porque eu hoje resolvi adotar. Não é assim. É um casal que traz uma história. A pessoa vem ali, já tá com algumas feridas, precisando ser tratada, com sonhos, né? E de repente chega lá e é realmente desestimulador. Você já tá vindo de um sonho que não deu certo, vamos dizer assim, né? Aí chega lá e toma mais um balde de água fria. O meu perfil inicial de adoção era até 4 anos de idade, né? Depois, eu e meu marido, nós oramos e concordamos em aumentar a idade, né? Mas a princípio, naquele momento, era até 4 anos, entendeu? Mas nós fomos totalmente desestimulados ali.
Tem muita coisa que eu não contei dentro do meu canal, né? Com as coisas que eu falo a respeito da adoção, porque eu não achei pertinente naquele momento, né? Mas já que a gente tocou no assunto… Se você quiser falar aqui agora, Pode deixar, eu vou dar uns plus a mais aqui, então. Então, o que aconteceu? Quando nós descobrimos que a questão dele era progressiva e que nós teríamos que partir para a FIV, por motivos pessoais, meu mesmo, algo muito meu, muito pessoal meu, do meu esposo, a gente não quis fazer. Eu não critico, Carmen, jamais quem faz. Mas eu tinha aquela questão, e se eu não for implantar todos os embriões que ficarem prontos? Ali já é uma vida. Eu vou abortar o restante? Porque até então 4 não era meu número. Era no máximo 3. Na verdade, o número mesmo que a gente tinha concordância eram 2 filhos. E no meu pensamento era isso, né? Eu vou querer 2 filhos, vamos dizer. Né? Eu implanto os 2 embriões, mas vamos dizer que vingou 6 embriões. E aí? O que eu vou fazer com os outros 4? Então, pra mim, Daniela e pro Ademori, isso não cabia. Né? Então, como era uma loteria, né? Porque a fertilização é uma loteria, eles vão fazer a indução dos óvulos, vão fazer o tratamento com o espermatozoide, então é uma loteria, né? Eles vão tentar até que aqueles embriões eles fecundem, né? E tudo mais, só que a gente não tem controle disso. Então, pra mim não cabia. Eu não consegui por conta disso. E também pelas questões emocionais. A gente, como mulher, já tem muito hormônio. E eu tava vindo do tratamento da fertilização há mais ou menos uns 3, 4 anos antes, e que culminou no final numa depressão, né? Então eu passei por muitos altos e baixos e fiquei preocupada com isso. Então a FIV pra gente, a gente percebeu que não cabia. Mas assim, sem crítica a quem faz, eu tenho conhecidos que fizeram, não tenho crítica. Pra mim, pro meu esposo, não coube naquele momento, sabe? E aí, esse plano da adoção que estava engavetado, a gente já estava aprovado, porque nós fizemos o curso, porém não levamos a documentação naquele momento para poder dar entrada no processo de adoção, né? Então isso aconteceu entre 2009 e 2017. Em 2017 a gente teve um episódio, era só eu e meu esposo, meu marido infartou. Nós temos 15 anos de diferença, né? Ele é 15 anos mais velho do que eu. Naquela época eu tinha 38 e ele tinha 53 anos. Então ele infartou e naquele momento eu pensei, nossa, já pensou se ele morre? Eu não vou ter um filho que nós criamos juntos, eu não vou ter nada que vai me lembrar o momento que eu tive com ele, nossa família, que eu vou poder chamar de nossa família. Aquilo me deu um estalo, porque até então a gente começou assim, então não vai ter FIV, não vai ter nada, então vamos deixar. E naquele momento me deu esse estalo, sabe? Porque eu pensei que o sonho da gente formar uma família juntos, né? Enquanto marido e mulher, vai ficar nisso se algo acontecer com ele? Aí me concentrei ali na recuperação dele, né? No momento que ele estava ali. E assim que ele se recuperou e que ele melhorou, eu falei com ele, amor, o que você acha da gente retomar o processo de adoção? A gente tá mais maduro agora, nossa cabeça mudou bastante, aquele susto inicial lá de 2009, né, de falar aquelas coisas todas, já deu uma amadurecida no coração da gente. E naquele momento a gente resolveu retomar, né? Então nós procuramos o fórum, levamos o nosso certificado, que a gente recebe um certificado, né, quando faz o curso, levamos o certificado, levamos todos os documentos pro fórum, falamos que a gente queria dar entrada, e eles perguntaram por que nós demoramos tanto tempo, né, são todas perguntas que eles vão fazer, porque eles querem saber se a gente tá apto ou não. Pra ser pais por via de adoção. Né? E uma coisa que é muito séria é qual a motivação do coração da pessoa. Isso. Nós sempre queríamos ter a nossa família. Sempre. E meu marido, ele tem 2 irmãos por adoção. Primos dele, de uma tia que faleceu, mas a minha sogra pegou pra criar os 2 e criou os 2. O mais novo chama de mãe, porque ele era muito pequenininho quando a mãe dele morreu. O mais velho já teve convivência com a mãe, então chama de tia porque sabe que a minha sogra é tia. E eu sempre tive convivência com amigos que eram filhos por via de adoção. E tinha uma história de uma amiga que não era uma história muito bonita, porque ela não conseguiu ser adotada. Então, eu vi as dores, o fato de conhecer a família biológica, né? Mas não ter tanta convivência naquele momento, porque todos foram separados, cada um foi para um lugar. E a maior parte da família biológica dela foi criada em lar. Na verdade, era chamado de orfanato lá. As irmãs dela praticamente foram criadas todas ali. E com 18 anos, vai tocar sua vida, né? Que é isso mesmo. E essa minha amiga, ela fez faculdade junto comigo.
na Universidade Federal e no Espírito Santo. Nós fizemos faculdade juntas. Então ali eu pude conhecer a história dela e as dores que ela carregava. Né? A gente teve essa aproximação. Na nossa turma, pouquíssimas pessoas sabiam que ela não tinha sido adotada, que ela tinha ficado num lar, né? Na época era o Lar Batista, né? Lá no Espírito Santo, então que ela tinha sido criada ali dentro. Tem a formação batista, né? Tá na igreja até hoje, isso é um motivo de alegria. Mas eu lembrava das dores dela, né? E aquele desejo no nosso coração de ser família, naquele momento estava muito pulsante, né? Pelo fato do que eu te falei, de eu ter uma construção junto com meu esposo, algo que a gente fez junto, algo que a gente sonhou junto, né? Que era a questão dos filhos. E naquele momento a gente resolveu, então vamos para a fila da adoção. E entramos, demos a entrada, levamos os documentos todos, recebemos a entrevista em casa, tudo, né? Eles vêm em casa para ver como que é a estrutura da casa, se a gente vai ter espaço para receber a criança. Poucos dias depois a gente teria que entregar um relatório, que era onde a gente dizia quantas crianças a gente queria, se a gente aceitava grupos de irmãos, se aceitava criança indígena, criança negra, criança amarela, todo o perfil da criança que a gente queria. E naquele momento que nós fomos preencher, a gente não entrou em concordância em relação à quantidade de crianças e nem em relação à idade. Eu aceitaria até os 6 anos e meu marido só até os 4. E eu aceitaria até 3 se fossem grupos de irmãos, mas ele queria 2. Então, naquele momento a gente teve uma discordância. Então nós seguramos de novo. Porque a gente trabalha com concordância dentro de casa, sabe? Com concordância a gente tem a benção. Naquele momento a gente deu uma congelada. Começamos a orar de novo, né? Apresentar para Deus. E aí entramos em concordância de até 4 anos, porém 3 crianças. E levamos o relatório lá para o fórum para que eles dessem prosseguimento ao processo. Se eu não me engano, uns 8 meses depois saiu a nossa habilitação, né? Nossa habilitação saiu em junho de 2018. E como era um perfil amplo, vamos dizer assim, porque aceitava até 3 crianças, né, grupos de irmãos, o que eu comecei a fazer? Uma coisa chamada busca ativa. Eu não sei se você fez. Não fiz. Mas eu fiz a busca ativa. O que é a busca ativa? Você entra em contato com pessoas de outros estados. Meu perfil era bem amplo, eu só não coloquei os estados do norte pela dificuldade de locomoção, né? E até então, na minha época da adoção, não tinha muito essa questão de você conversar por vídeo, nem nada. Isso foi bastante forte depois da pandemia, né? Que eu acho até que ajudou, veio pra somar. Com certeza. A pandemia foi assim um caos. Mas eu acho que essa coisa da reunião por vídeo, isso assim veio pra ficar. Com certeza. Né? E veio pra ajudar, viu? Sim. E pra até acelerar os processos. Hoje eu tenho uma amiga que tá na fila da adoção e o processo dela andou muito mais rápido do que o meu. Eu tô assim, impressionada com o tempo que o dela tá levando. Ela já tá na fila da adoção. E ela entrou, acho que tem uns 8, 10 meses que ela entrou com a documentação toda. Então o processo dela andou muito rápido. Não sei também se é porque ela tá em outra comarca. De repente também pode ser isso, né? Mas assim, depois da pandemia, o que a gente pode perceber é que realmente teve começaram a andar mais rápido os processos, né? E aí o que aconteceu? Nós demos a entrada e aí em junho a gente estava habilitado. A gente já estava na fila do Sistema Nacional de Adoção, radiantes os 2, né? E comecei a fazer a busca ativa. E eu tinha um perfil no Instagram de mãe por adoção e tudo mais, que eu conversava com outras pessoas do Brasil que já estavam vivendo a experiência, que ainda estavam na fila, né? Então a gente trocava bastante experiências. E numa dessas conversas eu conheci uma dentista do interior de São Paulo. E essa dentista, ela foi assim um diferencial na nossa vida. Ela também estava na fila da adoção. Só que naquele momento ofereceram para ela um grupo de irmãos, né? 3 meninos. E ela não poderia começar a aproximação com eles porque ela, no meio do caminho, ela engravidou. E ela teve uma criança que estava precisando bastante da atenção naquele momento, porque ela precisou ficar na UTI logo que nasceu. Então ela não conseguiria dar a atenção necessária nesse primeiro momento da adoção, que é essencial. É uma adaptação, né? Tive licença maternidade de 4 meses, né? Então eu consegui passar esse tempo da licença me adaptando como mãe, como mulher, a realidade deles de procurar escola, creche, essas questões todas. Mas graças a Deus eu tive esse tempo, porque a gente precisa ter mais esse contato mesmo. E o que aconteceu? Quando eu conheci essa dentista, ela falou pra mim, Dani, me ofereceram esse grupo de irmãos, só que eu não vou poder aceitar. E eu indiquei você,
porque o seu perfil é parecido com o meu. Só que o menino mais velho tinha 6 anos. E eu falei com ela, mas se eu for entrar, eu vou ter que mudar o meu processo, porque até então lá tá com 4 anos. E o fórum não te autoriza a fazer a aproximação se você não tiver na documentação lá certinho, do jeito que aquele grupo de irmãos. Interessante. Eles não autorizam. E mesmo sendo crianças mais velhas, que a gente sabe que é mais difícil, que a maioria das pessoas não querem. Sim. Né? Então, você tem que entrar e fazer esse procedimento, tem que ir lá e falar, olha, tá 4 anos, mas agora eu mudei e quero a partir de 6. Sim. E aí, ela me indicou para esse assistente social, que eu lembrei esses dias, que ele é de Guaratinguetá. Eu não conheci ele pessoalmente. Se você perguntar para mim o nome dele, eu não lembro o nome dele. Sumiu da minha memória. Mas eu sei que ele foi um anjo de Deus enviado para minha família. Por quê? Porque ele, depois que eu conheci ele e que eu adotei os meus filhos, eu conheci ele mais ou menos por volta de finalzinho de julho, começo de agosto, mais ou menos. Em outubro ele faleceu. Ele descobriu um câncer cerebral e faleceu repentinamente. Então, eu digo que ele foi um anjo que Deus mandou, que em tão pouco tempo ele fez a diferença no meu pensamento e no pensamento do meu esposo. E ele abriu os nossos olhos para a adoção tardia. Quando eu me aproximei desse rapaz, começou a conversar comigo, eu passei para ele o meu número de processo, porque assim, é tudo feito dentro da lei. Sim, a busca ativa não é eu doida procurando um filho e ele oferecendo um filho. Não é contrabando de criança, não é isso. É tudo feito dentro da lei. Então eu passei o número do meu processo de habilitação para ele. Ele viu lá tudo e ele estava me ajudando a acompanhar. E ele tinha contato com outros fóruns do interior. E no meu coração, sabe, Carmen, e do meu marido, a gente não queria adotar uma criança aqui da capital. Porque a gente tinha medo, por causa das conversas lá, do treinamento lá que a gente faz. Tinha aquele medo de ser uma criança vinda de uma realidade de violência, de drogas e os genitores aparecerem na porta da minha casa. Sim. Entende? Então eu tinha esse medo. E é um medo cabível, natural, né? Natural. Então, nós queríamos justamente que fosse uma criança ou do interior ou de outro estado. Não tinha problema, né? Mas Deus sabia desse desejo no coração. A gente não externou isso no processo, mas Deus sabia do desejo que a gente tinha no coração. Então, naquele momento, ele começou a conversar comigo e eu transmitia para o meu esposo a respeito disso. Falou, Dani, você tem 38 anos, você já vai fazer 39, né? Que estava aproximando do meu aniversário. Seu marido já é mais maduro, ele já tinha 54 na época. 54 na época. Já estava caminhando para 55. Por que vocês não pensam na adoção de uma criança um pouquinho mais velha? Você já me falou, porque ele perguntou como que era o meu ritmo de trabalho, né? Até naquele momento, eu não tinha às vezes hora para voltar para casa, porque às vezes ficava até mais tarde, né, no trabalho. Então, a gente ficava um pouco preso. E uma criança um pouquinho maior, ela entenderia. Quando eu me aproximei dele, ele falou pra mim, sabe aquele grupo de irmãos que a dentista te indicou? Então, a gente já colocou em aproximação com outra família. Mas eu tenho um grupo de 4 irmãos. E eu, na lata, falei pra ele, 4 não é o meu número. Porque eu já tinha tido a conversa com meu esposo, então, né? E me assustava. Aquilo me assustou. Aí eu falei, não, 4 não é meu número não. Mas você comentou comigo de uma mocinha que tem no litoral, que tem 10 anos. Eu vou conversar com meu esposo a respeito dela. Isso foi um pouquinho antes do final de semana. E ele ainda falando comigo dos 4, junto. Aí eu falei, não, eu vou conversar com ele a respeito da mocinha de 10, tá bom? Tá. Passamos o final de semana, conversei com ele, nós oramos, né? Sentimos paz no coração. E na segunda ou na terça-feira, eu não me recordo o dia, eu liguei pra ele e falei, consegui uma coisa inédita, que foi, primeiro, convencer meu esposo. A gente entrou em concordância, então nós vamos aumentar o perfil para aquela menininha de 10 anos, né? E consegui uma segunda coisa inédita, que foi marcar um horário no fórum para amanhã. Que também era inédito, porque no fórum que nós fazemos parte, era assim, bênção de Deus mesmo, sabe? Foi algo de Deus a gente ter conseguido. Ele chegou para mim e falou assim, e as 4 crianças? E ele insistia nas 4 crianças. Só que aí ele quebrou as minhas pernas, porque ele mandou a foto. E aí, quando ele mandou a foto, e eu vi a foto dos meninos, aquela foto sofrida, olhando pra baixo, sabe? Juntinhos ali. Eu comecei a chorar, claro, que eu tenho a unção da caixa d'água. Comecei a chorar muito.
E a gente trabalha em estúdio, meu esposo me viu chorando. O que você tá chorando? Foi lá na minha sala. Aí eu falei, ele mandou a foto. Aí ele falou, nossa, covardia, hein? E aí ele também ficou muito tocado, né? Quando a gente viu a foto das crianças. Mas nós estávamos com medo, Carmen. A verdade é essa, a gente estava com medo, né? Medo, que medo? Medo de ser pai e mãe, que a gente nunca tinha sido pai e mãe, né? De 4 crianças. Medo de financeiramente não conseguir bancar 4 crianças. Então, o medo todo, sabe? Ao redor. Mas quando ele mostrou a foto, a gente… Sabe quando você fica assim… Desabou. Desaba, porque aquela foto, eu tenho ela no meu coração até hoje. Eu não gosto de mostrar, né? Porque eu gosto de mostrar eles hoje. Pra todo mundo ver que eles estão felizes, que eles estão bonitos, que eles estão fortes. Que eles são meninos abençoados. Tem essa foto, quando eu fecho os olhos eu vejo essa foto, mas eu quero me prender no que eles são hoje. Sim. Sabe, as pessoas maravilhosas que infelizmente os genitores biológicos perderam, mas que Deus deu de presente para mim e pro meu esposo. Então naquele momento a gente conversou com ele e ele falou, Dani, então se vocês quiserem se aproximar, eu vou precisar que você coloque o perfil até 12 anos, porque a menina mais velha está para completar 12 anos, né? Ela completaria em outubro. E ali a gente já estava no comecinho de agosto. E aí eu teria que aumentar o perfil para 12 anos. Quando eu fui no fórum, aí é a minha segunda crítica ao fórum. Quando eu fui ao fórum, e eu não vou dizer que fórum que é, nós chegamos lá e quando foi conversar com, eu não me lembro agora se foi assistente social ou se foi a psicóloga, que ela falou pra mim, mas por que você foi procurar em outra cidade as crianças? Aqui, ó, aqui perto, tem um monte de grupo de irmãos de 12 anos. E, nossa, mas ela deu uma bronca na gente tão grande, que eu olhava pro meu marido assim, sem graça, porque eu não tô fazendo uma coisa errada. O que eu percebo, pelo menos na minha época, ali em 2018, foi que eles não são muito fãs da busca ativa. Porém, os fóruns do interior, eles querem fazer a busca ativa, porque no interior, como a cidade é menor, né, a chance deles serem adotados por um grupo de irmãos, que foi o meu caso, que são 4 crianças, ser adotado ali naquela cidade pequena é muito menor do que numa cidade grande. E ali, quando nós levamos isso pro fórum, nós tomamos um balde de água fria, mas eu não tava nem… Ela tava falando, eu tava ouvindo blá, 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 blá. Mas aqui eu tô com um monte de crianças, sabe assim, maiores, que é o que é difícil, né, que as pessoas não querem. E você foi buscar lá no interior. E ela ainda citou um bairro que é próximo onde eu moro. E falou assim, no determinado bairro tem um monte de criança para adoção de grupos de irmãos. E era o meu maior medo. Porque já pensou… Você a proximidade. Sim, já pensou eu estar passando ali próximo e dar de cara com o genitor? E aí, o que aconteceu? Nós conseguimos fazer a alteração e eu avisei pra ele. Eu falei, ó, já fiz a alteração no fórum, vai subir pro processo, que era já de forma digital. E agora a gente vai esperar só o juiz dar vistas, okay, né? E dar ok pra poder dar prosseguimento. Só que foi muito rápido. Aquilo foi muito rápido, foi algo sobrenatural. E todo mundo ficou espantado com a rapidez que foi, né? Porque a gente conhece o sistema judiciário do nosso país. Então, assim, agora tá progredindo, tá sendo mais rápido, sim. Mas até então não era. Então, foi muito rápido. Coisas assim, de que na semana seguinte, a gente já foi pra entrevista. E eu não conhecia esse rapaz de Guaratinguetá pessoalmente, tá? Isso tudo por telefone. Na semana seguinte, nós fomos pra entrevista já no fórum dessa cidade, com a assistente social dessa cidade, que era amiga desse rapaz de Guaratinguetá. Né, eles eram amigos de profissão. Quando chegou lá no fórum, você explica a sua história toda, você conta a sua história toda, você fala as suas motivações e fala por que você se interessou. No nosso caso, nós fomos pelo interesse daquele quarteto, né? Daquele grupo de irmãos. Né? E depois da conversa, ela chegou pra gente e falou assim, não, por mim tá tudo bem, agora eu vou levar vocês lá no abrigo. Mas já? Como assim? Já vamos. Já vou conhecer as crianças? Isso. Só que a gente conhece de uma forma geral. Você não pode criar uma expectativa, né? Porque eles conversaram tanto com as crianças quanto conosco, né? Então, assim, os meus filhos naquele momento, eles estavam passando pelo processo de destituição já, né? Eles já tinham visto que a família biológica não tinha mais condições de estar ali com eles, né? Então, eles já estavam passando pelo processo de destituição. E esse processo é um processo à parte do meu processo de habilitação. São 3 processos, na verdade. O de destituição deles, o meu de habilitação
e o final depois, que é o de adoção. Naquele momento, eles já estavam passando por isso. Já estavam conversando com ele a respeito deles irem para uma outra família. Conhecer uma outra família e ser criado por uma outra família. Então, eles já estavam sendo preparados para isso, né? E quando nós chegamos lá, nós estávamos entrando com o carro atrás do carro da assistente social, né? A gente foi no nosso carro e ela estava no carro na frente. Foi engraçado que eu vi um menininho brincando. E tinham, acho que 18 ou 19 crianças naquele abrigo, né? No que nós fomos. E eu vi um menininho brincando, que lá era um lugar bonito, sabe? Tinha um gramado, tinha árvores, e tinha muito bichinho, tinha macaquinho, tinha vários bichos lá. E eu vi ele alimentando o macaquinho. E na hora que eu cheguei, eu falei pro meu marido, é o nosso filho. Ele falou, mas como é que você sabe? Né? E ele tava de costas, né? Não tinha como eu ver pela foto, né? Aquela foto que eu havia visto e falar que era ele, porque ele tava de costas. Eu falei, eu não sei, é o nosso filho. E depois, mais tarde, nós vimos que realmente era ele, né? O nosso filho número 3. E aí, quando nós chegamos lá, você vai para conhecer as crianças do abrigo, né? Aí você passa por uma nova conversa. Nesse caso, foi com a psicóloga do abrigo. No abrigo tinha uma psicóloga e tinha uma assistente social. E ali a psicóloga conversou conosco, explicou a história deles, falou um pouquinho mais de como eles eram. E nos orientou como seria esse conhecer o quarteto, né? A gente não foi lá para conhecer o quarteto. Né? Eles não poderiam saber que a gente foi lá para conhecer o quarteto. Mas nós fomos lá para conhecer as crianças do abrigo. E eles já estavam acostumados com esses tipos de visitas. Né? Porque eles sabiam que eles ia ter aproximação com alguma criança. Quando nós chegamos lá, elas nos levaram na brinquedoteca. Tinha bastante livro, tinha mesa. E todas as crianças do abrigo foram. Todas. Então, eu estava sentada numa cadeira pequenininha, conversando com os pequenininhos, brincando e mexendo. E o meu esposo viu o menininho que estava dando comida pro macaquinho, desenhando, e sentou junto com ele. E começou a desenhar também, que meu marido gosta de desenhar. Só que os meus filhos gostam de desenhar, todos eles. Quando eles viram ele desenhando, os 4 ficaram em volta dele. E de repente não tinha mais criança nenhuma na brinquedoteca. Meu Deus. Só tinha eu sentada no banquinho, o meu esposo na frente, naquela mesa, e os 4 em volta dele e ele desenhando. E o rapaz, que eu não falei pra você o que ele disse pra mim, né? Quando o rapaz mandou a foto, ele falou assim, ai amor, poxa vida, quebrou nossas pernas. Pergunta pra ele se pode conhecer sem compromisso. Aí eu falei, tá bom, vou perguntar. Aí meu marido olhou pra mim na hora e fez bem assim, com o olho cheio d'água, sabe? Aí naquele momento a gente viu que eles eram nossos filhos. E a gente já saiu de lá falando que eles eram nossos filhos. Não pra eles, né? Porque a gente não podia ainda. Sim. Mas nós saímos de lá já com a certeza de que eram os nossos filhos, que a gente tinha achado os nossos filhos, sabe? E aí, eles nos colocam à parte de novo, aí levam as crianças, né, pros afazeres, e aí a gente foi de novo conversar com a psicóloga e com a assistente social. E aí ela perguntou, o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Vocês querem se aproximar das crianças? Porque isso tudo é feito de uma forma muito clara, sabe? Sim. Carmen, para que não machuque nem um lado, nem outro. E quando ela perguntou isso, nós dois, não, nós queremos, pode fazer o processo de aproximação, porque a gente quer, eles são nossos filhos. Acho que isso já foi mais perto do fim da semana. E naquele final de semana, eles conversaram com as crianças. E falaram, sabe aquele tio e aquela tia que vieram aqui e conheceram todas as crianças do abrigo? Sei. Então, aí o menininho que eu falei que era o nosso filho, ele falou, é o nosso pai, a nossa mãe, não é, tia? Ai, que lindo. Ele também já sabia. E o engraçado de tudo que ele foi o que mais demorou a chamar a gente de pai e mãe. Sabe? Dos 4, ele foi o que mais demorou. Mas hoje, que eu vejo assim, às vezes eu tô conversando com ele, né? E às vezes chamando atenção por alguma coisa e tudo mais. Toda vez que eu converso com ele, eu vejo aquele olhar daquele menininho, sabe? Que saiu do abrigo e que chegou junto e que foi o primeiro a dizer que já sabia que era o nosso pai e a nossa mãe, sabe? E foi engraçado que depois a gente ficou sabendo por eles que eles 4 não, porque a pequenininha era um bebezinho, né? Sim. Ficaram conversando, eu acho que é o nosso pai e nossa mãe. Na adoção tardia, acontece isso, né? Eles perguntam a opinião da criança também. Porque não adianta eu chegar lá e falar que eu quero adotar aquela criança se ela não quer. Já são grandes, eles né? já entendem. Então, já entendem. Então, tipo assim, você quer ir porque teve o contato, sim, né? E no contato já dá pra sentir
É claro que você, depois, o dia a dia é bem diferente. E é por isso que realmente tem que ouvir o lado, porque eles já são maiores. Sim, é preciso ter essa escuta. Porque da mesma forma que nós, enquanto pais, né, vamos um pouco inseguros. Poxa, será que gostaram da gente? Será que nós estamos dentro das expectativas de que eles querem como pais? Precisa ver se houve esse vamos dizer, liga, né? Se houve essa liga. Sim. Né? Se deu certo, se a gente, né, tem alguma afinidade. Naquele momento, eles foram ouvidos e nós já tínhamos saído de lá dizendo que a gente queria eles como filhos, né? Agora ia depender da conversa com eles. Agora pense no final de semana que você fica lá pensando, será? E aí? O que eles vão falar? O que eles vão falar? Aquela ansiedade toda. E aí, quando foi na semana seguinte, na segunda-feira, a psicóloga me ligou e falou, Dani, conversamos com os 4 e eles querem, né, até pequenininha, eles querem que o tio Ademori e a tia Dani sejam os pais deles, né? E ali, naquele dia, nós fomos, se eu não me engano, no meio da semana nós fomos lá, levamos na escola um dia, né, para eles verem como é que era a dinâmica toda. Nós levamos os mais velhos para a escola. Depois conversamos mais um pouco com a equipe técnica lá e fomos embora. E eles disseram pra gente, na sexta-feira ou no sábado, o que fica melhor pra vocês pegarem as crianças e já passarem o final de semana com eles? Outro susto que nós tomamos. Porque a gente achou que essa aproximação da gente ir fazer as visitas fosse ser um pouco mais duradoura. E aí ela falou assim, se vocês quiserem, né, ver pra vocês se fica melhor na sexta, buscá-los, ou no sábado logo cedo. Nós preferimos no sábado por causa do trânsito de São Paulo para poder ir para outra cidade, né, buscá-los para passar o final de semana. Só que naquele meio tempo, vimos lá a nossa família, nosso carro não cabia. Nós tínhamos um carro de 5 lugares. E nós tínhamos um pouco de dinheiro guardado. Nós saímos naquele momento e falamos, amor, a gente precisa trocar o carro. Porque senão, como é que nós vamos buscá-los no sábado pra trazer pra cá? Não vou trazer 4 meninos socados no banco de trás pegando rodovia. Não posso fazer isso, nem você. E a pequenininha ainda tinha que usar a cadeirinha. Nós saímos, fomos numa concessionária, trocamos o carro. E quando paramos em frente à nossa garagem, a gente pensou, será que vai entrar? Porque a nossa garagem é um pouco estreita. Ela é comprida, porém ela é estreita. E o carro, a gente brinca que é uma barca, né? Ele é muito largo, né? Então, nós olhamos um pro outro, não vai entrar o carro. E pra saber onde que era o controle pra retrair o retrovisor. 2 tonhos, né? A gente morre de rir depois lembrando disso. E a gente, onde que é o controle? Porque acabou de pegar o carro, onde é que era? Achou ali, retraiu. Aí meu marido, vai na frente e vê se dá. Eu falei, pode vir que vai dar, mas vem direitinho, porque senão você vai arranhar o carro. E aí a gente conseguiu colocar na garagem. Quando nós fomos buscá-los, a gente já foi com o carro. Eles ficaram numa alegria. Isso tudo foi criando, acho que uma empatia. Eles foram vendo também o esforço da nossa parte. Nós fomos vendo a interação deles conosco, né? E nós passamos ali um final de semana super tenebroso, delicioso, desesperador, com medo, mas que no final deu tudo certo, né? E naquele final de semana teve febre, teve xixi na cama, teve… que eles estavam tomando vitaminas, porque todos eles, menos o meu filho Alan, os 3, a Giovana, o Marquinhos e a Aninha, estavam com ferro baixo, estavam com colesterol alto, estavam tomando sulfato ferroso, estavam tomando… vitamina D, essas coisas. Vitamina D também tomavam, bastante vitaminas eles estavam tomando. Então, teve eu errando a hora de dar remédio, porque eu nunca tinha dado remédio pra ninguém, né? E pra 3 crianças de uma vez só. Quase gritando, socorro! Isso. Teve Ana Beatriz comendo ração de cachorro debaixo da mesa, porque ela viu os cachorrinhos comendo a ração e ela foi imitar o cachorro comendo a ração. Na hora que eu olho, o que tá na sua boca? Aí eu abri a boca dela, um monte de ração dentro da boca e eu desesperada. Mas tudo que a gente foi vivendo com eles, eu fui compartilhando com o fórum. Não teve nada, assim, do que aconteceu dentro de casa que eu não contei pra eles, né? Inclusive as mancadas que eu dei de mãe de primeira viagem. Aí o que acontece? Eles passaram o final de semana conosco, começamos a nos aproximar, foi chegando mais no final da semana. No meio daquela semana, eu dei um brinquinho pras meninas, né? E a pequenininha ganhou o brinquinho e toda a tia do abrigo chegava, nossa, Ana, que brinco bonito. Não mexe no meu brinco, que foi a minha mamãe que deu. Ah, que fofa. Ela já foi chamando de mãe, né?
E no meio da semana, a psicóloga me ligou e eu fiquei com o coração na mão, né? Porque quando eles ligam do abrigo, você fica assim, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que vai dar errado? O primeiro pensamento é sempre esse. Deram pra trás? Será que ofereceram pra outra família? Todo aquele desespero, né? Então, a gente, naquela preocupação, ela ligou e falou assim, é que a Ana Beatriz quer falar com você. Nós ficamos 40 minutos no telefone. Eu não entendi praticamente nada do que ela falava, porque criança pequenininha falando, eu não tinha muita convivência com ela. Mas o tempo todo que ela falava, ela lembrava do brinquinho que eu tinha dado pra ela, né? Então foi aquele tempo todo falando. E aí no final a psicóloga falou, Dani, ela não deixa ninguém encostar na orelha dela, porque ela fala que é o binco que a mamãe dela deu. Quando a gente foi se aproximando deles e a gente disse, ó, a gente agora tá se aproximando, a gente tá vendo se nós vamos dar certo como família. E vai depender de vocês, vai depender da gente, vai depender da nossa força de vontade de querer fazer isso acontecer, né? De uma forma bem bacana. E isso tudo sempre foi conversado, Carmen, com eles. Nós somos muito transparentes em casa. Quando a gente, até hoje, quando a gente senta pra conversar com um, eu chamo os 4. E isso foi até um conselho que eu recebi da psicóloga do fórum, da assistente social do fórum, que criou 7 filhos. E ela falou, Dani, quando eu vou conversar, eu já chamo os 7. Porque às vezes serve pra aquele um, mas tem um ali que tá querendo fazer a mesma coisa, aí já sabe. Então já serve pra ele também. Então quando você for fazer, chama os 4 e senta. Por mais que a pequenininha não vai entender nada do que você tá falando. Chama os 4 e conversa. Então o tempo todo nós fizemos isso com eles. Desde o começo do processo e até hoje. Até hoje eu vou conversar a respeito de alguma coisa. Claro que primeiro eu converso pessoalmente, né? Converso como mãe, converso como pastora. E depois eu sento os 4 juntos e falo, ó, é isso não tá legal, vamos mudar nisso aqui, né? Como mãe. Naquele momento, nós conversamos com ele e deixamos tudo bem claro, né? E eu lembro que nesse momento houve um pouco de resistência com relação à igreja. E como você sabe, nós somos funcionários da rádio, da igreja, mas também somos pastores. E naquele momento nós éramos pastores de casais, não éramos pastores dos jovens ainda. Então naquele momento a gente estava como pastor de casal. Então nos sábados a gente tinha os encontros de casais, que a gente participava às vezes na nossa igreja, às vezes em outras igrejas do ministério, né? Então era um caminho que a gente fazia. E aí criou um pouco de, né, na igreja de novo. E aí a gente falou pra eles, ó, a nossa vida é isso aqui, né? Deus está realmente em primeiro lugar na nossa vida. Então, nós trabalhamos, nós ofertamos o nosso trabalho a Deus ali trabalhando, mas também trabalhamos no ministério, cuidando do ministério de casais. Então, se nós vamos fazer essa família dar certo, a gente vai precisar estar em concordância com isso aqui. E isso a gente ainda estava no processo de aproximação. Tá? Que foi aquelas primeiras visitas ali e as pernoites que eles passavam com a gente. Mas já tinha que colocar, claro, já tinha que falar. Então a gente falou, ó, se vocês não quiserem, não tem problema, nós vamos ficar triste? Vamos ficar super triste. Mas aí vocês podem chegar lá no abrigo e falar com a tia, né, a psicóloga, e falar que vocês não querem, porque vocês não querem ficar indo na igreja junto com a gente, no jeito que é a nossa família, né? E nós vamos entender. Né? Porque a gente também não vai querer que vocês estejam conosco. Obrigado. E assim, eu não pedi resposta pra eles. Acabou o final de semana, foi super gostoso, foi, né, fomos à igreja e a gente já levava eles na igreja, viu? E foi engraçado porque assim, o pessoal que via o casal sem filho nenhum, daqui a pouco via o casal com 4 crianças, né? Uma vez eu tava indo com eles, levando pro departamento infantil. Você que é tia da escolinha? Eu falei, não, eles são meus filhos. Porque eu tava levando 4 crianças. Imaginou o quê? Que eu era tia da escolinha e tava levando as crianças pra lá. Eu falei, não, eles são meus filhos. E até hoje eu tenho um pastor da igreja que fica brincando comigo por causa disso, né? E naquele momento, eu deixei para que eles levassem essa devolutiva pra psicóloga. E quando eles saíram, eu falei pra ela, olha, aconteceu essa situação. Né? E nós deixamos claro para eles que se eles quisessem conversar com vocês, porque eles não querem fazer parte desse momento, não, né? Nós vamos ficar tristes? Claro que vamos, porque no nosso coração eles são nossos filhos. Né? Mas nós vamos respeitar, né? Nesse momento que eles não querem. Ela voltou com a devolutiva e ela disse pra gente, ó, nós conversamos com eles, explicamos como que funciona e eles vão querer dar continuidade ao processo. Eu falei, então, amém. Na semana seguinte, eles já vieram com uma alicuia e com a guarda provisória. Então, entre nós conhecermos as crianças e a guarda provisória, foi mês de agosto, somente. Nossa, muito rápido. Foi muito rápido. Nós entramos na fila da adoção no final de junho de 2018. E na última semana de agosto,
Na verdade, ali no dia do meu aniversário, eu fiquei sabendo que na outra semana, no final de semana seguinte, a gente já traria eles com a guarda provisória, que eles iam fazer o relatório favorável à aproximação, falando que deu certo a aproximação e que eles já iam ficar conosco já com guarda provisória. E aí começa uma outra novela, porque nós não tínhamos quarto arrumado. Eu tinha um quarto que já estava separado para quando eu tivesse meus filhos, né? Mas eu não tinha móvel, eu não tinha colchão. Eu tinha um colchão de casal e um colchão inflável, para você ter ideia do acampamento que virou minha casa. Então os meninos dormiam no colchão inflável e as meninas dormiam num colchão de casal. Na primeira noite que eles dormiram no colchão inflável, eles furaram o colchão inflável, os meninos. E o medo de vir falar pra gente, com medo da gente devolver eles. Ai, meu Desse jeito. Deus. Então, eles não falaram nada, eles dormiram com o colchão no chão, porque o colchão esvaziou. Quando foi no outro dia de manhã, eu falei, o que aconteceu aqui? Aí o olho desse tamanho, eu falei, quem que foi? Quem que foi a joia rara que furou o colchão? Porque eu sou muito brincalhona, né? Eu chamo a atenção, claro, mas eu brinco bastante. Eu falei, quem que foi a benção que fez isso? E eles falaram, ai, mas eu não quis falar. Aí a gente providenciou depois outros colchões. Mas foi assim, um negócio tão de Deus, Carmen, que naquela semana, quando eu soube que eles já viriam com a guarda provisória, eu tava conversando com a minha pastora. Eu falei, pastora, eles já vão vir final de semana que vem com a guarda provisória. E eu não tenho nada. Meu Deus. E aí começou um movimento na igreja. E isso na igreja eu acho espetacular. Né? Porque a gente, assim, em tempos de necessidade, a gente se junta, né, para essa ajuda. Então, cada um ia me ajudando com alguma coisa. E, Dani, quais são as idades? Quanto calça? Qual tamanho de roupa usa? Pergunta se eu sabia. Nunca tinha tido filho. Aí eu falei, olha, a maiorzinha de 11 é muito miudinha. Então, eu acho que a roupa de 12 vai dar nela. O de 10 é muito grandão. Eu acho que 16 vai dar nele, né? Você foi tendo uma ideia e falando fui chutando. Mais ou menos. O pé eu não sabia o tamanho. Aí liguei para abrir, que tamanho que eles calçam? Me ajuda, por favor. Aí eles foram passando. E aí, elas foram me ajudando. Ganhei muita coisa, Carmen. Tem coisa que eu uso até hoje, que veio quando as crianças chegaram. E assim, eu não tive orgulho nenhum, assim, de falar que eu não queria. Porque como é que você faz um enxoval para 4 crianças em uma semana? Pensa que eu, com Vitória, única, fiquei em desespero. Nós ganhamos brinquedos, livros, roupa de cama, calçado, roupas de todos os tamanhos que você pode imaginar. Muitas coisas eu fui guardando em sacos em cima do armário, porque não dava para usar naquele momento e a gente usaria depois. Sim. Então, assim, foi algo de Deus naquele momento, sabe? E nesse primeiro momento, como a única família que eles conheciam, né, que estava junto sempre, eram os 4, nós resolvemos fazer um quarto só. Eles são 2 meninos e 2 meninas, né? Nós conversamos lá. Eu moro numa casa de 3 quartos. Eu poderia ter feito o quarto separado, mas nós naquele momento optamos para deixar os 4 juntos, para que eles se acostumassem, para que eles, né, fossem entendendo a dinâmica da família. Eles tinham um horário de dormir, então eles dormiam juntos, né? Tinha aquela questão toda. Então a gente não quis separar naquele momento. E até de uma certa forma foi muito bom, porque a pequenininha, a Aninha, ela só dormia na minha cama. Ela adormecia. E aí meu marido, quando ia deitar, levava ela pra caminha dela e colocava ela lá. Só que quando eu fui tirar ela da minha cama, teve uma resistência muito grande. Então foi bom porque nós, quando montamos os quartos separados e separamos o quartinho das meninas e o quartinho dos meninos, a gente foi criando aquela expectativa, agora vai ter o quarto só das meninas. E depois de, acho que um ano e meio, nós fizemos a separação dos quartos, né? Aí hoje tem um quarto dos meninos. E temos o quarto das meninas. Eles ficam separados, né? Mas nesse primeiro momento, eles ficaram juntos. Você descobriu que você não poderia… Assim, poderia até gerar, mas tinha suas dificuldades, né? Isso. E aí tinha o seu lado. Como mulher, você se sentiu incapaz, inferior a outras mulheres? Com certeza. Fui julgada muitas vezes. Muitas vezes, que pecado oculto que você tem, que Deus não te abençoe, te dá uma gestação, que eu ouvia coisas inimagináveis. Por isso que eu te falei que eu passei por um processo de depressão, né? Eu já tinha tido um episódio de síndrome do pânico, então foram várias questões que foram sendo colocadas uma em cima da outra. E que me machucaram muito, né? Porque você chegar pra uma mulher que tá tentando ter filho, e eu estava tentando ter filho há 12 anos. Não era um ano, né? Era um processo que estava sendo por bastante tempo.
ouvir diversas questões, né? Ouvir assim, de repente é porque você não serve pra ser mãe. Deus não… Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. É ser muito desumano, Eu né? ouvi isso. Eu senti assim, as pessoas cobravam. Quando vai ter filha? Eu falei, eu não sei, 2 anos não uso anticoncepcional, não uso nada e não engravido. Fui verificar, aí eu fiz o exame. O médico foi muito infeliz da forma que ele falou comigo. É claro que você não vai ser mãe, né? Você tem as 2 trompas obstruídas. Nossa. Eu sei o que é se sentir incapaz, né? Você não poder gerar. E a cobrança das pessoas. Eu não sei se você ouviu já isso, mas no caminho eu ouvi. Mas quem tem problema? Você ou seu marido? Às vezes são um pouco indelicadas. De repente, se eu tivesse engravidado de um filho biológico, quem sabe se eu adotaria? O que eu penso e que eu converso com os meus filhos, né? Eu falo pra eles, olha, vocês tiveram uma história triste até chegar na gente. Mas eu também tive uma história triste com o pai até chegar a vocês. Nós encontramos vocês e vocês nos encontraram. Eu não lembro, na verdade, que a Vitória não saiu de mim, tá? É um amor tão inexplicável e é um amor verdadeiro. Não é porque eu não gerei. Teve, assim, algum deles que, de repente, foi mais difícil pra você conquistar. Nós tivemos com a nossa filha mais velha. Não para conquistar. Não para conquistar, mas nós fomos testados. Carmen, eu não quero romantizar. Os 3 mais novos, inclusive um dia, eu ouvi uma conversa dos 3, eles estavam na cozinha, e aí um chegou pro outro. A Giovana mais velha chegou pros 2 mais novos e falou assim, vocês têm vontade de ver a avó? A avó biológica, né? Ou o pai ou a mãe? Aí os 2, um olha pro outro, um Marquinho. Meu pai e a minha mãe, a Ademori e a Daniela. E o Alan, que é mais velho que o Marquinho, o meu também. Aí ela não tocou mais no assunto, né? Mas eu também nunca proibi nenhum deles de tocar nesse assunto, de conversar sobre isso. A gente é muito, como eu falei pra você, nós somos muito transparentes. Inclusive eu falo pros meus filhos, olha, orem por eles. Sim, né, para que eles encontrem o amor de Deus, né? Infelizmente eles não conseguiram lutar naquele momento para ficar com vocês, né? Mas quem sabe o amor de Deus ainda vai aparecer na vida deles através de uma pessoa ou até mesmo através da vida de vocês, né? A gente não tem essa questão de não, vocês não podem lá, vocês não podem conhecer. A gente não tem isso. Porém, quando nós formos fazer, vai ser por vias legais. Através do fórum, porque também a gente não tem endereço, não sei onde mora, eu sei que em outro lugar. Caso eles resolvam um dia querer. Isso, né? Caso eles queiram, né? Então, assim, nesse primeiro momento, a Giovana, ela teve um pouco mais de convivência, porque ela já chegou mais velha, né? Do que os irmãos. Ela chegou com 11 em agosto e logo em outubro ela fez 12 anos. Dali uns 3, 4, 5 meses, ela começou a ter algumas crises. Por exemplo, tá na hora de estudar. Cobrança de mãe. Tá na hora de estudar, tá na hora de tomar banho, tá na hora de comer. Não come isso, né? Não come aquilo, aqueles negócios de mãe. Então, ela começou a de vez em quando soltar. De vez em quando, não era algo assim diariamente, não era isso. Uma vez ou outra, quando a gente dava uma apertada maior, tinha que estudar, tinha que ser mais organizado, alguma coisa assim. Eu quero ir pra casa da minha avó. Olha. Aí eu ouvi uma vez, ouvi 2, ouvi 3. Na 4ª eu falei pra ela, deixa eu falar uma coisinha pra você. Você é minha filha. A sua avó é a minha mãe e a mãe do seu pai. A sua outra avó, por enquanto, não pode se aproximar de vocês. E eu não vou te devolver. Tudo que a gente passava com cada um deles, como eu falei pra você, eu partilhava lá no fórum. Porque a gente passa pelo processo o estágio de convivência. Tem um tempo que você é supervisionado ainda, até que o juiz fale que ali agora formou uma nova família. E mesmo bebê eu passei por isso, porque não foi logo assim não. Teve a guarda provisória, teve esse tempo, até que por fim ela passasse pro seu nome, né? E os meus também foi a mesma coisa. Então tudo que acontecia, eu passava pra eles. E eles falaram pra mim, Dani, você está passando pelo teste porque ela está com medo de daqui a algum tempo ela ser devolvida e levarem ela de volta pro fórum, porque isso já aconteceu com ela 3 vezes. O fato, assim, deles não darem conta, acabar da polícia, ter que chegar lá, ver que não tinha condição nenhuma pra eles ficarem lá e levar pro abrigo. Entendi. Em outra vez, a avó não ia dar conta de cuidar deles, levou os 4 e colocou no abrigo. Então, assim,
testes que a gente passa quando eles são mais velhos, porque eles trazem as marcas da adoção, né? Do que eles viveram até a adoção, né? E eu vou poder julgar? É uma criança, né? Mas eu tinha que dizer pra ela entender que ela era minha filha, que eu não ia devolver ela. Entendeu? Que naquele momento ali, agora ali é a nossa família, né? Não tem essa de devolver, não. A gente vai ficando junto, vai se acertando. E nos 2 primeiros meses, Carmen, pra você ter ideia, nós 2 emagrecemos muito, eu e meu marido. Porque naquela rotina de pai e mãe, o que eu fazia? De segunda a sexta eu tava com eles, levava pra escola, buscava da escola, levava pro curso, não sei o quê, vai e procura creche pra pequenininha, a vaga da creche não sai. Até vou fazer um parênteses com relação a isso. Como eu falei pra você, nosso número ideal seria 2, mas a gente aceitaria até 3. Como vieram os 4, a gente não ia ter condição de pagar a escola particular para 4 crianças. Ou era a escola, ou era o plano de saúde ou o plano dentário, né? Então, nós optamos por deixá-los na escola pública, mas pagar o plano de saúde para que eles tivessem esse apoio, já que eles vieram com algumas questões de saúde. Então, a gente ia precisar ter esse acompanhamento com eles, né? Mais efetivo durante esse tempo. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda estava se ajustando a todas essas questões. E aí, o que eu fazia? De segunda a sexta, era ali só para eles. No sábado, eu lavava roupa para 6 pessoas. E eu estava acostumada a lavar roupa para 2 pessoas. Tive que arrumar mais varal na minha casa, porque o varal não dava conta daquele tanto de gente. E chegava no domingo, eu passava todas as roupas que eu tinha lavado no sábado. Quando eu sentava para comer, eu estava tão cansada que eu não tinha vontade de comer. Né, Dani? Esgotada. Quando eu voltei no fórum, e a psicóloga viu, ela conversa com a gente pessoalmente. Ela conversa individualmente com cada um, né? Conversou comigo, conversou com meu esposo, com cada criança separada, para saber como estava sendo o processo. Sim. E ela perguntou para mim, o que tá acontecendo com você? Por que você tá magra desse jeito? E naquele momento eu desabei. E aí eu falei para ela, eu tô com medo que eu não vou dar conta. E eu já estava fazendo isso constantemente no chuveiro. Porque não era o medo de ser mãe por adoção. Era o medo de ser mãe. Entende? Porque eu fui mãe de quadrigêmeos com idades diferentes. Eu não tinha nenhum filho num dia e de repente estava com 4 filhos. Então, às vezes eu estava no chuveiro lá. Ai, eu não podia ter feito isso. Ai, por que eu não fiz dessa forma? Por que eu não fiz essa comida de almoço? E por que eu não fiz aquilo? Aquelas cobranças que vão passando na cabeça de mãe. Só que na minha cabeça, só passava na cabeça de uma mãe adotiva. Entendeu? Então, eu não compartilhava com ninguém, porque algumas pessoas me julgaram quando eu adotei os 4. Inclusive dentro da minha família. Eu tive apoio, né, de bastante gente, mas naquele momento ali, eu não queria expor para não ouvir das pessoas. Mas quem mandou você adotar? A gente sabe, né, que isso acontece. Graças a Deus não aconteceu comigo. Mas aí quando eu cheguei, eu desabei e comecei a chorar. E ela falou, mas o que tá acontecendo? Aí eu falei pra ela, a rotina tá sendo dessa forma, né, assim, assado. Aí ela falou, Dani, vocês são uma família agora. As crianças têm que ajudar. Aí eu falei, mas eu não quero que eles entendam que eles são empregados. Mas eles não são empregados. Eles são seus filhos, eles fazem parte da família. Dá tarefas pra eles. Tem que dar tarefa pra ele. Um arruma a cozinha, o outro tira o lixo do banheiro, o outro ajuda a dar comida pro cachorro. Mas cada um tem que fazer uma coisa. Se você continuar se matando desse jeito, daqui a pouco não vai ter mãe pra essas crianças. Então, quando eu conversei com ela, ela falou, não, vocês são uma família. E a família trabalha junto. Quando você era criança na sua casa, como é que era? Fazia tudo. Ajudava na faxina, ajudava a limpar, arrumava a cozinha. Então, todo mundo fazia isso. Então, tudo bem. Já nós vamos resolver esse problema seu. Conversou com cada um individualmente, daqui a pouco chamou a família toda. Na sala dela lá. Aí quando ela chamou, eu lembro dessa imagem até hoje. Não tinha cadeira pra todo mundo, porque a família é muito grande. Sim. Então, a Ana Beatriz sentou no meu colo, Marquinhos sentou no colo do Ademori e tinha cadeira pra Gi e pro Alan, né? Então, tinham 4 cadeiras, né? E os 2 pequenininhos ficaram no colo. Aí ela falou, tá vendo como a mãe de vocês tá magra? Tá vendo como o pai de vocês tá magro? Ó, a partir de agora, vocês são uma família. Então, vocês têm que ajudar a mãe de vocês. Se ela pedir pra lavar uma louça, tem que lavar a louça pra ajudar. Se pedir pra lavar uma salada, tem que lavar a salada pra ajudar. Se pedir pra tirar um lixo do banheiro, vocês têm que ajudar. Porque já pensou ela fazer isso tudo sozinha pra uma família de 6 pessoas? Vocês querem que ela fique doente? Não queremos. Só que eles também não faziam de maldade, né? Eu que tava agindo dessa forma e não… que você não instruía, né? Você não queria dar por as suas preocupações. Sim. E aí, naquele momento, depois daquela conversa, pra mim foi libertador. Porque ela falou pra mim, Dani, você não tá com esse pensamento porque você é mãe por adoção. Você tá com esse pensamento porque você é mãe. Não tem adjetivo depois de mãe. Você é mãe. E mãe passa por isso. Então vamos só ajustar
isso aqui para que você se sinta mais à vontade, você fique menos cansada do que você fica. E para que todo mundo ajude, porque é família. Então, em família, todo mundo tem que ajudar. Verdade. E foi até bom, porque até meu marido começou a ajudar também mais, entendeu? Nesse momento, porque aí a gente conseguiu dividir, né, as tarefas. E hoje em dia, até hoje, é assim. Cada um tem a sua obrigação dentro de casa, cada um faz uma coisa, cada um ajuda de um jeito, né? Tem que ter. E vai fazendo. Casa muito grande. Ô Dani, assim, estamos finalizando, né? Sua história é muito linda. Eu tinha um monte de perguntinhas aqui para fazer, mas elas já foram respondidas, na verdade, durante a história, né? O que você foi compartilhando. Eu sou muito grata a Deus pela sua presença aqui, pela sua história. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é: por que adotar? Por que eu devo adotar? Sabe? E no seu caso, eu acho que você pode falar ainda mais com propriedade, principalmente a adoção tardia. Eu digo pra você, Deus, Ele juntou as nossas histórias. Até então foram 2 histórias tristes, mas que Ele juntou por um propósito. Hoje eu entendo quando a Giovana e o Alan, a Giovana tinha 11, o Alan tinha 9, não seriam adotados se eles ficassem no sistema, porque a realidade é essa, eles vão envelhecendo no sistema. Faz 18 anos, né? Vai embora, e vai embora. Não tem pra onde ir. Isso. E eu ouvi de um pastor mais chegado nosso, que ele falou assim: Dani, você não tem noção do que Deus vai fazer na obra da vida, principalmente dos 2 mais velhos, usando a vida de vocês, porque vocês tiveram a coragem de pegar os 4, de não separar, de deixar essa família junta e de pagar o preço de juntar, de trazer todos eles e criar como filho e chamar de filho. E Carmen, quando eles vieram, como eu te falei, eu não romantizo, porque nós tivemos algumas questões, sim, né? Até hoje, de vez em quando, eu tenho que lembrar, vocês são filhos. Aqui tá sua mãe, aqui tá seu pai, a gente quer o bem de vocês, que é melhor. De vez em quando a gente tem que lembrar, tem que trazer essa lembrança. Sim. Mas eu creio que Deus tem uma promessa na vida de cada um ali, de uma forma sobrenatural. Mas principalmente na vida dos 2 mais velhos. Porque eram aqueles que não seriam adotados. E se eu te falar hoje, os 4 seres humanos incríveis que eu tenho dentro de casa, que eu fico pensando, eu não teria coragem, Carmen, jamais eu teria coragem de ter uma criança e dar para adoção, né? Eu penso dessa forma, porque é filho, eu vejo por eles, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa, né, de não ter dinheiro, como é que eu faço? Eu vou dar um jeito, mas vai ficar tudo junto, porque a gente é família, eu não vou largar. Eles são meus filhos. Minha casa, a minha mãe passou dificuldades, meu pai sem trabalhar. E a minha tia, que é a minha madrinha aqui, morava aqui e falou: deixa eu levar ela. A minha mãe falou: você pode até levar ela por um tempo pra passear, mas eu não dou meus filhos pra ninguém. O que eu passar, eles vão passar comigo. Mas vão passar junto. Meu marido foi criado, a minha sogra sozinha, com 8 crianças. Isso, 8 crianças. Quarto e cozinha. Imagina. E um banheiro. Então, todos aí, homens espetaculares, mulheres espetaculares, mas foram criados de uma forma muito humilde, muito simples, né? Mas assim, o fato de Deus ter unido as nossas histórias e eu ver no olhinho deles que a primeira coisa mais importante a gente já tem no coração deles, que é eles terem recebido Jesus como Salvador, e ter a certeza de que eu e meu esposo participamos dessa história, né? Dos 4 ali conhecerem Jesus, dos 4 hoje em saber que Jesus não é uma religião, né? Que Jesus é tudo na vida deles, que Deus é primeiro lugar na vida deles. Então, só esse fato já teria valido, só por isso já valeria a pena. E de saber que para sempre, no coração deles ali, eles vão ter um pai e uma mãe que não vão jogar fora, que não vão abrir mão deles, mas que tá ali, que a gente tá ali para impulsioná-los como flechas. Sabe, Carmen? A Bíblia diz que filhos são flechas. Filhos, sem adjetivo. Eles são flechas. Então nós estamos lançando eles adiante. E hoje eu digo para você, eu tenho 4 seres humanos dentro de casa, que são os meus filhos, que não são parecidos comigo fisicamente, porque meus filhos são negros,
né? Não são parecidos fisicamente, mas no jeito, na forma de falar. Os meninos é mais engraçado, porque quando eles sentam, eu vejo meu marido sentando. Porque eles sentam do mesmo jeito, colocam a mão no bolso do mesmo jeito. Eles imitam, agora nem tanto, eles imitavam quando era criança, mas agora já faz parte deles ser daquela forma. O convívio, né? Fica tudo parecido. Eu vejo na minha menina que tem 19 anos, eu tenho uma admiração muito grande nisso nela. Às vezes uma roupa assim, ela fala, não, mas essa roupa aqui não vai ficar legal para ir pra igreja, é indecente, não que eu compre roupa indecente, mas ela não se sente à vontade usando aquele tipo de roupa, né? Então, nisso eu já vejo algo que a gente imprimiu no coração deles, sabe? A pequenininha, ela pegou toda a minha personalidade, ela é muito parecida comigo. Meu marido brinca, que fala que nem que se fosse minha filha de sangue, ia ser tão igual, do jeito de falar. Às vezes ela chega para um jovem que tá faltando, por que você não tá vindo na igreja? O que tá acontecendo? Então, ela já tem essa questão. Mas eu acho que o mais espetacular, que é a da adoção, e eu vou dizer isso pra você, foi a oportunidade que Deus me deu de formar minha família. Sabe? Foi uma história triste até chegar na gente? Foi. Mas agora não tá sendo mais. Agora é uma história de uma família que se respeita, uma família que se juntou por amor, uma família que às vezes passa por alguma questão, mas que tá junto, que serve ao mesmo Deus. E uma coisa que eu ouvi tem uns 10 dias, que foi pra fechar com a cereja do bolo, e que me deixou assim com o coração radiante de alegria, né? Um jovem que participa conosco do movimento de jovens, só que ele é de outra igreja, ele chegou perto de mim e falou de um desejo que ele tinha, de um projeto que ele tá juntando com outros jovens para poder começar a ajudar um abrigo, né? E eu achei aquilo super bacana e tudo mais. E a gente conversando, aí eles perguntaram como foi a adoção das crianças, eu faria assim mais ou menos por alto. Aí ele foi e soltou. Pastora Dani, sabe o que eu acho legal nos seus filhos? Eles não têm cara de adotado. Aí eu falei, mas como que é cara de adotado? É porque tem gente que é adotada que é triste. Seus filhos não são tristes. Eles não são tristes. Aí eu entendo isso. Por que eles não são tristes? Porque eles se sentem família. Porque eles se sentem pertencentes. Porque eles sentem que ali é a casa deles, que por mais que tenha doído até chegar ali, é a família deles, né? É a minha família. Entende? Então, ter ouvido isso. Porque sabe quando você não. Pra mim é normal. Eu tô vendo ali. Mas uma pessoa de fora, um adolescente. Isso. Prestar atenção a esse ponto é muita sensibilidade, Dani. E falar, eles são felizes. Aí eu fiquei assim. Mas eles são felizes, né? É como se não tivesse uma opção pra não ser. Mas eu ter percebido isso também me fez me lembrar de uma jovem que ficou abrigada junto com os meus filhos e que não foi adotado. E que 2 anos depois cometeu suicídio. Nossa. Então eu fico pensando, quem sabe se esse não teria sido o fim de um dos dois mais velhos, né? Então, a minha família foi formada por adoção. Tivemos desafios, temos desafios como todas as famílias, até Carmen. a gente morrer vai ter desafio, vai ter. Passa um dia lá na minha casa, você vai ver eu brincando, daqui a pouco eu tô gritando com um, chamando outro, vem aqui menino, tô te chamando, você não ouviu? Não tá me ouvindo te chamar não. Então, tem mãe surtada de vez em quando? Tem mãe, né? Tem mãe falando, arruma esse quarto em nome de Jesus, Deus não gosta de passar onde tem sujeira, gente, arruma isso aqui. Então, tem mãe pra todo jeito. É isso que a gente precisa desmistificar, né? A adoção é um caminho, sim, pra formar a família. E é um caminho que pode ser construído com amor, né? É isso que importa. E que vale a pena. Adotar, né? E que vale a pena. E que vale a pena. Vale a pena. Dani, eu tô muito grata a Deus. Gente, olha que bênção, que alegria. Gente, as redes sociais da Dani é Daniela L. Porto. L. Porto. Tem um monte de história lá. De como ela conheceu. Como é que foi, os detalhes. Sigam ela. Você vai ser abençoado. Busca a gente, nos segue, compartilha, curta, comenta. Para que a gente possa levar histórias como a da Dani mais longe. Principalmente por uma adoção tardia. Que é o mais difícil, que as pessoas têm dificuldade. Acham que vai ser difícil. E tá aqui a Dani, ó. Para contar e falar que valeu a pena, que vale a pena. Teve desafios? Tem desafios, né, Dani? São diários. Eu tenho 3 jovens em casa, gente. E uma de 10 anos que acha que é jovem. Então, assim, mas valeu muito a pena, Dani. Muitíssimo obrigada. Amém, sua querida. História. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E que tem um projeto Anas também, que a gente acabou não falando, né, Dani? Que eu vi lá que tem o projeto Anas. Entre em contato com ela.
Pelo e-mail, projetoanas@gmail.com. A gente ajuda, eu já orientei muitas pessoas em relação à adoção também. E posso profetizar sobre a sua vida? Pode. A Vitória é um presente de Deus pra vocês. Amém. Como os meus filhos são presentes de Deus pra mim. Amém. E você vai perceber em algumas atitudes dela que Deus não se esqueceu de vocês. Porque algumas coisas que ela vai fazer na vida de vocês, vocês vão lembrar: isso aqui eu tinha pedido pra Deus. Isso aqui eu tinha falado no secreto do meu coração. Em nome Obrigada, de Jesus. Dani. Gente, um beijo. Compartilhem. E nos seguem. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.